Olá, gente, bom dia, vocês estão bem? Espero que estejam. Hoje a gente vai estudar o capítulo 11, movimento vertical no vácuo, tá? Vamos iniciar falando sobre os tipos de movimento vertical. É possível analisar duas modalidades do movimento vertical: a queda livre. Na queda livre, a velocidade inicial do corpo é igual a zero. E os lançamentos verticais para cima ou para baixo, na quais a velocidade inicial é diferente de zero. Então, o que a gente tem aqui? E no movimento vertical, a gente pode já fazer duas observações sobre a velocidade, tá? Em relação ao movimento vertical. Quando o movimento vertical é uma queda livre, a velocidade inicial ela tem que ser igual a zero. Isso é a velocidade inicial do corpo, tá? A velocidade inicial do corpo tem que ser igual a zero. Quando o tipo de movimento é um lançamento vertical, que pode ser para cima, tá bom? Ou para baixo, a velocidade inicial ela tem que ser diferente de zero. Então, essas são as características da velocidade de um corpo para o movimento vertical de queda livre e para um lançamento vertical para cima ou para baixo. Se for queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Se for um lançamento vertical para cima ou para baixo, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. Vamos falar agora da queda livre. A queda livre ela é uma modalidade de movimento vertical em que o corpo, ao ser liberado ou abandonado de certa altura em relação a uma superfície, desenvolve um movimento uniformemente variado e acelerado sobre o efeito da aceleração da gravidade local e livre de resistência do ar. Então, mais informações sobre a queda livre. Quando eu pego um objeto e estou no segundo andar, por exemplo, de um apartamento ou de um prédio, estou no segundo andar e eu pego um objeto e deixo ele cair lá de cima, estou ali exercendo sobre aquele corpo que eu deixei cair, sobre o objeto, uma queda livre. Eu peguei o corpo e soltei ele lá de cima para baixo. Então, ele está caindo lá em queda livre. Ao ele cair lá, né, ele foi abandonado por mim, ele vai desenvolver um movimento uniforme variado. Então, movimento uniforme variado. Bom, então ele vai desenvolver um movimento uniformemente variado, MUV. E também vai ser acelerado, tá? Acelerado. Tudo isso vai acontecer sobre o efeito da aceleração da gravidade local e ele também vai ficar livre da resistência do ar. Então, a gente já tem aqui algumas características para um movimento queda livre. Primeiro, se o movimento for queda livre, a velocidade do corpo, inicial do corpo, é igual a zero. O movimento vai ser uniformemente variado, acelerado, e ele vai depender do efeito da gravidade do local. Então, vai utilizar aqui a gravidade onde o corpo está. Se for a gravidade do nosso planeta, né? A gente usa a gravidade sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E ele também vai ficar livre da resistência do ar. Então, essas são as características. Então, vamos ver aqui, ó. Características da queda livre. O corpo é abandonado ou é liberado com a velocidade inicial igual a zero, que a gente já tinha percebido, de uma determinada altura em relação à superfície. Então, vai ter uma determinada altura na qual o corpo vai ser abandonado. Durante a queda livre, o corpo ganha velocidade e o movimento é acelerado. Observe que a velocidade inicial dele era zero. Então, durante o movimento, ele vai ganhar, né? Então, se ele vai ganhar a velocidade dele vai aumentar. Então, o movimento vai ser um movimento acelerado. Desprezando a resistência do ar, então o corpo vai desprezar a resistência do ar. O movimento ocorre com o efeito da aceleração da gravidade constante, representado
apresentando um exemplo de movimento uniformemente variado. Então, o movimento M e o V, movimento uniformemente variado, ele é acelerado porque ele ganha velocidade e ele vai depender da gravidade, tá bom? Vamos entender aqui as equações para a queda livre, tá? Sendo a queda livre um movimento uniformemente variado, como a gente já viu, pode-se fazer uso das funções horárias desse tipo de movimento, assim como da equação de Torricelli, que a gente viu no capítulo anterior. Lembre-se de que o caso de a trajetória ser vertical e a aceleração da gravidade, e nós termos um deslocamento vertical, que é a altura. Então, a gente vai ter aqui, ó, para a velocidade do corpo durante a queda livre, nós vamos utilizar a função velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que vai se desenvolver. Velocidade é igual à velocidade inicial. A aceleração aqui, ela se torna aceleração da gravidade, porque a gente vai utilizar a gravidade. Então, no lugar desse A aqui de aceleração, a gente vai utilizar a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Sendo que sempre, gente, para o movimento de queda livre, a velocidade inicial ela é igual a zero. Então, tem o quê? Como a velocidade inicial é igual a zero, fica velocidade é igual a gravidade vezes o tempo, porque isso aqui vai ser zero, então ele vai sair, ok? Para saber a altura, tá bom? Do qual o corpo é liberado, a gente vai utilizar a função espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Se a gente sabe que no movimento de queda livre a velocidade inicial é igual a zero, logo o espaço inicial também vai ser igual a zero e o tempo inicial também, consequentemente, vai ser igual a zero. Então, a gente tem tempo inicial igual a zero, espaço inicial igual a zero, velocidade inicial igual a zero. Então, vai restar quem pra gente, ó? Espaço inicial é zero, velocidade inicial é zero. Velocidade inicial está multiplicando o tempo, então vai zerar. Isso aqui vai zerar. Então, vai sobrar a aceleração da gravidade, que a gente vai colocar agora um Gzinho, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Porque esse tempo aqui não é o inicial, tá? É o tempo final. Então, nos casos em que o tempo de movimento é um fator desconhecido, aplica-se a equação de Torricelli. Nesse caso, o que eu vou utilizar para encontrar a altura, se eu tiver o tempo. Se eu não tiver o tempo, se o tempo for um fator desconhecido, eu vou utilizar a equação de Torricelli, que é a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Observe que essa velocidade inicial aqui, para queda livre, é zero. Então, aqui vai zerar. Então, vai ficar velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, que eu vou substituir por G, vezes esse deslocamento aqui para mim, refere-se à altura, porque o movimento, ele é de uma queda livre, né? Então, vai ser um movimento vertical. Então, é como se fosse isso aqui, né? Ó, caindo um objeto de cima para baixo, ok? Então, eu retiro o deslocamento aqui, ΔS, e coloco o H de altura. Ficando velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vamos fazer aqui esse exemplo de Agora é com Você, da página 33. Então, vamos lá. O Agora é com Você, a questão 1. Do alto de um edifício em construção, caiu um tijolo a partir do repouso que atingiu o solo 2 segundos depois, desprezando a resistência do ar, calcule. Aí ele deu a gravidade, no item A ele quer a altura que o tijolo caiu. Então, vamos lá. Se o tijolo caiu do repouso, né? Então, o deslocamento inicial, espaço inicial é zero. A velocidade inicial também é zero. Aqui a gente só está tirando os dados da questão, tá? Aí ele deu pra gente aqui o tempo, que é 2 segundos. Ele diz que a gente despreza a resistência do ar. Ele deu a gravidade,
que é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pediu no item A para a gente calcular a altura em que o tijolo caiu, que seria a altura, seria a mesma coisa que o espaço, né? A altura aí, no caso, seria a mesma coisa que o espaço. Então, utilizando a fórmula, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, essa equação. Espaço é igual espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. É isso? E eu quero encontrar a altura, foi o que ele pediu. Então, a altura é a mesma coisa que o deslocamento final, total, tá? Então, posso até colocar aqui, substituir aqui por um H, tá? Então, a altura, vou até substituir, vai ser igual. Quem é o deslocamento inicial? É 0. Então, aqui vai ser 0. Então, aqui vai ficar 0. Quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial é 0. Então, vai ficar 0 vezes o tempo, que é 2, que vai zerar. Mais a gravidade, que é 10. Então, aqui eu já vou substituir só com o que vai nos interessar, porque aqui tudinho vai zerar. Então, vai ficar 10 vezes o tempo ao quadrado, que é 2 ao quadrado, dividido por 2. Então, a altura vai ser igual. Eu posso fazer isso aqui, né? 10 dividido por 2 é 5. Então, fica 5 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, a altura é igual a 20 metros. Então, encontramos a nossa altura, tá bom? Temos ainda o item B, né? No item B, ele pergunta qual é a velocidade a escalar do tijolo quando atingir o solo. Então, eu quero a velocidade final do tijolo ao atingir o solo, na velocidade escalar. Então, eu posso utilizar a equação da velocidade em função do tempo. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Onde eu quero encontrar a velocidade, o vezão. Velocidade inicial, já sei que é 0, então aqui vai ficar 0, tá? Nem vou colocar aqui. A gravidade é 10. E o tempo é 2. Então, 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Então, a velocidade também é 20, né? Só que 20 metros por segundo e a altura é 20 metros. Então, a gente encontrou, assim, a altura e a velocidade escalar, tá bom? Não deixem de estar fazendo aí a correção no material de vocês. Vamos falar agora do lançamento vertical, tá? No lançamento vertical, vamos ver aqui. Pode-se pegar uma caneta ou um lápis e jogá-lo verticalmente para cima ou para baixo, ó. Posso pegar a caneta e jogar para cima, ou posso pegar de cima e jogar para baixo, ok? Essas são ações ou são exemplos, né, de lançamentos vertical, no qual o corpo parte para o movimento com velocidade inicial diferente de 0, sob o efeito de uma aceleração constante e diferente de 0, a aceleração da gravidade. Vamos lá às características do movimento vertical. A primeira característica que a gente já sabe é que a velocidade inicial ela é diferente de 0, tá? Então, a velocidade inicial é diferente de 0. No lançamento vertical para cima, o módulo da velocidade diminui ao subir, resultando em um movimento retardado. Então, se o lançamento vertical for para cima, né, ó, o módulo da velocidade vai diminuir ao subir. Se eu lançar o objeto de baixo para cima, né, o módulo da minha velocidade ela vai diminuir e o movimento ele vai ser um movimento retardado, tá? Porque ele vai diminuir a velocidade, então movimento retardado. Ao alcançar a altura máxima, a velocidade final de subida chega a 0. Velocidade final igual a 0. Então, preste bastante atenção.
No movimento queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. No lançamento vertical, a velocidade final é igual a zero, tá bom? Então, fazendo com que o corpo volte à posição de lançamento, desenvolvendo um movimento de queda livre. Então, a velocidade final lá é igual a zero. No lançamento vertical para baixo, o corpo ganha velocidade. Então, se o lançamento for de cima para baixo, o corpo ele vai ganhar velocidade, tá? Sob a aceleração da gravidade constante e diferente de zero. E o movimento vai ser o quê? Acelerado, porque ele está ganhando velocidade. Tomando dois pontos distintos, A e B, na trajetória vertical, com o intervalo de tempo decorrido na subida de A até B, é igual ao da descida de B até A, desprezando a resistência do A e considerando a aceleração da gravidade constante diferente de zero. Então, vamos lá. Aqui no primeiro exemplo, nós temos um garoto que vai jogar esse objeto para o outro garoto lá em cima, tá? A velocidade inicial do objeto é diferente de zero. Então, ele vai lançar o objeto com o intuito desse cara aqui pegar. Só que o objeto ele vai subir e vai atingir aqui o ponto B, ó. Tá? Então, ele lançou, o objeto subiu, atingiu o ponto B. Quando chegou bem aqui no ponto B, a velocidade, né, que finalizou aqui é igual a zero. Ou seja, porque o objeto parou aqui e ele vai retornar, ó, ele vai cair. Então, a velocidade aqui é igual a zero, tá? Então, ó, o objeto voltou, ó, e quando chegou lá no chão, a velocidade final foi diferente de zero, porque ele retornou, ok? Então, em um lançamento vertical ou em uma queda livre, o sinal da aceleração da gravidade é determinado observando a orientação da trajetória e não depende do fato de o corpo estar subindo ou descendo. O movimento de subida ou de descida irá determinar o sinal que acompanha a velocidade escalar do corpo. Então, observe aí, gente, ó. A aceleração, ela também pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Isso, quem vai me dizer é a trajetória, tá bom? Então, vamos lá. Quando é que ela vai ser negativa? Se a trajetória for orientada para cima. Então, se a trajetória for orientada para cima, a aceleração ela é negativa. Se a trajetória for orientada para baixo, a aceleração é positiva. Então, uma observação é importantíssima. A trajetória, se ela for indicada para cima, ó, para cima, ela é negativa. Se ela for indicada para baixo, ela é positiva, ok? Então, nós temos aqui as equações do lançamento vertical, tá? Ele é um movimento uniformemente variado, em que o corpo percorre uma trajetória de altura h e que corresponde ao seu deslocamento, variando sua velocidade em função do tempo e com a aceleração da gravidade constante diferente de zero. Então, a aceleração da gravidade sempre vai ser diferente de zero. Então, a gente tem a função horária da velocidade, onde eu tenho velocidade é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. A gente tem a função horária do espaço. A altura é igual à altura inicial, mais a velocidade inicial, mais o tempo vezes a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. E tem a equação de Torricelli. A equação é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura. Vamos realizar o agora com você da página 35, tá bom? A questão 1 diz o seguinte: um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com uma com uma velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Então, minha primeira informação aí é que a velocidade inicial do móvel, do objeto, é 20 metros por segundo, tá? Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços do solo como a trajetória orientada para cima e determine o que se pede nos itens a seguir. Então, ele deu aqui a gravidade. Aí, ó, gente, vamos prestar bastante atenção, que a gravidade, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Tudo vai depender do sentido, ok? Ó,
Ele disse que a trajetória ela está orientada para cima. Se a trajetória está orientada para cima, de acordo com o que eu falei para vocês anteriormente, a gravidade ela pode ser o quê? Positiva ou negativa, de acordo com a orientação da trajetória. Se ela é orientada para cima, então a gravidade ela vai ser o quê? Negativa. Tá? Vou deixar aqui por enquanto normal, só com a informação. Quando a gente for aplicar na questão, a gente tem que ter o cuidado de colocar a gravidade com o seu sinal, tá bom? Então, vamos lá para o item A. Ele pede as funções horárias do movimento. Então, ele quer a função horária do movimento. Então, a gente vai utilizar que forma? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo, ok? Então, a velocidade vai ser igual. Quem é a velocidade inicial? 20. Aceleração da gravidade é 10, mas ele disse que é orientada para cima. Então, se é orientada para cima, é menos 10. Então, menos 10 vezes o tempo. Então, essa é a função horária do movimento. Vamos para o item B. No item B, ele pede o tempo de subida, tá? Então, o tempo de subida. É o tempo que o objeto leva para subir. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. Velocidade é igual a 20 menos 10t. E eu quero o tempo, tá? O t. Observe que como trata-se de um movimento vertical, onde a velocidade inicial é diferente de zero, a velocidade final, ela é igual a quem? A zero, não é isso? Então, a velocidade final aqui é zero, igual a 20 menos 10t. Vou passar o 10t para o primeiro membro, então fica 10t igual a 20. Então, vai ficar t dividido, t igual a 20 dividido por 10. Então, o tempo é igual a 2 segundos. Então, a gente encontrou aqui o tempo, que é 2 segundos. No item C, ele vai pedir a altura máxima atingida, ok? Então, vamos lá. Aqui no item A, eu não coloquei a equação, eu não coloquei a função do espaço em função do tempo, né? A função horária do espaço é em função do tempo. Então, vou colocar ela aqui. Só coloquei a da velocidade em função do tempo. Que é a seguinte. Espaço é igual espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, né? Não, aqui vai ser mais, mas aí o sinal aqui, ó, vai trocar. Menos gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, vai ficar espaço é igual. Espaço inicial é 0. Né? O espaço inicial é 0. Então, vai ficar a velocidade, que é 20. Inicial, que é 20. Vezes o tempo, que é t. Mais com menos vai ficar menos, tá? Menos 10 t ao quadrado dividido por 2. Então, o espaço vai ser igual a 20t, 10 dividido por 2, 5t ao quadrado, ok? Então, no item C, como ele pede pra gente encontrar a altura máxima atingida, então, a gente vai encontrar quem? O S. Basta a gente substituir o tempo, que é 2 segundos. Então, o S vai ser igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. S vai ser igual a 40 menos 5 vezes 2 ao quadrado, 4. Espaço vai ser igual a 40 menos 5 vezes 4, 20. Então, 40 menos 20 é 20 metros, tá? Então, a altura é 20 metros. Então,
Então, vou fazer só até o item C, tá bom, meus amores? Então, aqui a gente tem a aceleração da gravidade em diferentes astros, né? Onde a gente já sabe que a aceleração da gravidade, ela é diferente em cada planeta do sistema solar, né? Aqui a nossa gravidade, ela é diferente dos planetas do sistema solar, então ele vai ter aqui cada planeta do sistema solar e a sua respectiva gravidade. Ok, meus amores? Beijos, tchau, tchau.